Olá, queridos, paz e graça. Estamos aqui mais uma vez à mesa do Senhor para servir para você um pão fresco, uma palavra dos céus para o nosso coração. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 19, que diz: A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Esse texto é muito violento, isso é muito tremendo o que Deus fez. Sabe, enquanto eu estava meditando essa semana, na minha devocional diária, passando por esse momento da história de Israel, o Senhor me mostrou que diversas vezes na nossa vida nós passamos por algo semelhante ao que os israelitas passaram. Nós saímos da escravidão do mundo, nós saímos da escravidão do pecado. E através de mão forte, através de mão poderosa, muitos de nós através de sinais, como foi com Israel no Egito. E ainda assim, nós vamos caminhando, nós tomamos o caminho que o Senhor nos ordena, que Ele prepara para nós. E quando nós chegamos em determinado lugar, nós nos deparamos com o que Israel se deparou. À nossa frente há um mar. À nossa volta há uma cadeia de montanhas, há montes, há morros. E atrás de nós vem um inimigo feroz, em fúria para nos atacar. Queridos, eu já me deparei com isso várias vezes. Inclusive nessa noite eu tive um sonho com relação a isso. Tive um sonho que qualquer caminho que eu tentasse, eu estava numa casa e qualquer lugar que eu tentava ir, tentava entrar na casa ou tentava sair, tinha uma cobra extremamente veloz e rápida, venenosa, com dentes grandes, tentando me picar, andando para cima o tempo inteiro. Ela não se arrastava só a parte de baixo, e sempre o tempo inteiro assim, com os dentes abertos, pronto para qualquer lado que eu ia. Queridos, nós passamos por isso o tempo inteiro. Eu passo por isso, você passa por isso. De repente a gente vai andando e encontra um mar na nossa frente. A gente encontra os problemas, a gente encontra as adversidades, a gente encontra dificuldades no nosso caminhar. A gente encontra embaraços, a gente encontra algo que pode nos afundar, que pode nos afogar nos problemas. E aí nós paramos esperando uma solução dos céus. E aí a gente pensa, vou dar a volta, mas eu não tenho como, porque existem montanhas, existem problemas maiores ainda me cercando dos lados. E eu não tenho como passar por aqui. E aí se eu andar para trás, o inimigo está feroz, como uma cobra, tentando me alcançar, tentando me picar, tentando te picar. O que nós fazemos nesse momento? A gente pode pensar como Israel. A gente pode pensar, poxa, onde está Deus? Onde está Deus? Ele me abandonou porque eu não sinto a presença dele. Aleluia, queridos. Eu tenho uma palavra para você. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja passando por algo similar. Você está fechado, cercado por meio de problemas, por meio de dívidas, por meio de perseguições, por meio de desemprego, por meio de doença, por meio de separação, por problema com o filho. Você está atolado no meio de tanto, cercado no meio de tantos problemas, e você pensa assim, se eu voltar atrás, o inimigo vem
e me pega. E Deus, onde está Deus? Você sabe onde que Deus está, querido? O texto fala porque que Israel não via a presença de Deus. Israel já saiu do Egito com a nuvem de glória guiando eles pelo deserto. Eles já saíram com a nuvem cobrindo eles. E de repente a nuvem sumiu. E é isso que nós sentimos, que a nuvem saiu de nós, que a cobertura de Deus saiu de nós. Mas a palavra diz que ela não saiu simplesmente e abandonou Israel. Assim como ela não saiu simplesmente e te abandonou ou me abandonou. O que Deus fez foi pegar aquela nuvem e fazer uma separação entre nós e o nosso inimigo. Entre você e o seu inimigo. Deus colocou uma nuvem separando, de forma que o inimigo ficasse cegado, porque é uma nuvem escura para eles, mas para Israel era luz para iluminar o caminho em meio às trevas. Aleluia, queridos, aleluia. O Senhor está preparando o caminho para você no meio da dificuldade e da adversidade. Ele vai te fazer passar num lugar tranquilo, preparado por Ele, com o inimigo cego, sem saber como que você saiu daquele lugar. Quando o inimigo vê, você já vai ter atravessado as dificuldades. Assim como Israel. O Senhor libera um sopro do seu espírito agora, como foi com Israel, que abriu e separou o mar, fazendo uma parede de água dos dois lados. Os problemas vão se abrir diante de você. Apenas tome uma posição, apenas tome a certeza, uma posição de certeza de andar no caminho que Deus preparou para você. No caminho que Deus preparou para a sua família. Tome passos de fé, busque a direção de Deus. Quando Deus fala assim, atravessa o mar, põe o pé e vai. Estenda suas mãos como Moisés fez. Estenda suas mãos. E fala, Deus, abra um caminho no meio do mar. Mas se for da sua vontade, Deus, se for da sua vontade, Deus, eu passo e ando sobre as águas. Queridos, porque se Ele não abrir, é porque Ele quer que você ande por sobre as águas. Se Ele não abrir um caminho no meio dos problemas, Ele quer que você passe por cima dos problemas. Quantas vezes eu já tive que passar por cima de problemas? Outro dia eu dei um testemunho, falando dos meus problemas de saúde, de doença, essas coisas. E quantas vezes eu preciso passar por cima disso, por cima desse problema. Agora mesmo eu tenho que passar por cima disso para gravar e falar essa mensagem, essa palavra para você. Então, querido, tenha isso somente no seu coração. Jesus. Ele prepara o caminho para você. Ou você vai passar no meio do mar, ou você vai andar por sobre o mar, por sobre as águas. Você vai andar por cima dos problemas. Você vai andar por cima daquilo que pode te afogar. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, que nesse momento está vendo e ouvindo essa palavra. Pai, que em nome de Jesus Cristo, eles possam, Senhor Deus, mesmo não vendo a sua presença manifesta, ter a certeza e ter a fé de que o Senhor está protegendo do ataque do inimigo e que o Senhor está preparando um caminho no meio do mar. Pai, em nome de Jesus, abra esse caminho. Abra esse caminho para passar em terra seca e em terra firme, assim como o Senhor fez com Israel. E Pai, se não for isso que o Senhor quer, então, meu Pai, é porque o Senhor quer que ande por sobre as águas. Então, Pai, dê a fé, dê a ousadia para pisar sobre a água. E que o meu irmão e a minha irmã, que nós possamos juntos ir trilhando esse caminho e andando sobre as águas até chegar do outro lado.
porque o próprio problema que o inimigo criou, os próprios problemas que o inimigo criou, aquele mar de problemas, ele vai se afogar quando vier atrás de mim e nós estivermos do outro lado. Quando o meu irmão estiver do outro lado, o inimigo vier contra ele, as próprias armadilhas, as próprias artimanhas de Satanás, ele vai cair sobre eles e vai afogar junto com seus demônios, impedindo do ataque contra o meu irmão e contra a minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, queridos. Jesus é bom demais. As batalhas, algumas nós perdemos, algumas nós ganhamos, mas a guerra é vitória certa. Porque esse filme, além de ser real, ele já tem o fim determinado. E é a vitória de Jesus junto com os seus filhos. É a vitória de Deus com os filhos que Jesus alcançou para ele. E você e eu, nós somos filhos do nosso Pai. Amém, queridos? Então, o final, a vitória é garantida. Glórias a Jesus por isso. Amém? Guarda isso no seu coração. Guarda isso. Que o seu coração seja uma terra fértil e que essa palavra frutifique no devido tempo, a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele sempre tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e que Ele derrame da paz de Jesus, que excede todo entendimento, sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua cidade. Amém? Até a próxima, querido.